Pai seja convosco. Hoje não vai ser uma pregação, mas hoje vai ser um raciocínio, um tempo com Deus. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém? Vimos que andamos por fé e não pelo que vemos. A palavra de Deus fala aqui que a gente deve andar por fé. E esse coronavírus hoje, eu quero falar sobre o coronavírus. O coronavírus, ele está abalando o Brasil. Ele está abalando todas as pessoas que estão no Brasil. E eu queria te fazer umas perguntas. Amém? Olha, cadê aquela fé que quando você estava numa dificuldade financeira, você tinha coragem de orar pedindo a Deus que Deus te prospere? Cadê a fé que quando seu filho estava se perdendo nas drogas, você tinha fé para pedir a Deus, para ele te salvar, pedir a Deus a salvação do seu filho? Cadê aquela fé? Cadê aquela fé que no momento da doença, você tem coragem de acordar 3 horas da manhã pedindo cura a Deus? Cadê aquela fé? Você ainda tem fé em Deus? A palavra de Deus fala que a gente deve, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que a gente deve andar com fé, que a gente deve andar na fé, não andar pela vista. Então, ande pela fé. Se alguém está morrendo pelo coronavírus e é um servo de Deus, é porque Deus já chamou ele, é porque Deus já está querendo ele no céu. Mas se a pessoa talvez pegou e não morreu, talvez não está pegando coronavírus, é porque Deus não está te chamando ainda. Deus, ele tem um propósito na sua vida ainda, por isso que ele não te chamou. Então caminhe pela fé, creia em Deus, tenha fé em Deus. Porque você, em vez de você parar de ir nos cultos, parar de frequentar a igreja, parar de orar, parar de ter comunhão com os irmãos por causa de um vírus, você não comece a orar pedindo cura sobre o Brasil. Por que você não começa a orar pelo Brasil? Por que você não começa a orar com fé a Deus, que Deus ele tire essa doença dessa terra, que ele pare que ele faça que essa doença não passe um para o outro mais, que essa doença saia do nosso planeta? Por que você não ora por isso? Por que você não ora por isso? Então comece a orar, comece a andar pela fé, creia em Deus. Deus ele pode tirar essa doença num piscar de olhos, num estalar de dedos. Você crê nisso? Você tem fé nisso? Então se você tem fé, não fica assim abalado não. Não fica abalado não, porque se essa doença chegar em você e você morrer, é porque Deus já te chamou. É porque Deus já te chamou. Então creia em Deus, tenha fé em Deus. Se essa doença está corrompendo o mundo, a terra, o Brasil, talvez muitas pessoas pensam que é o fim do mundo, mas talvez não é. Talvez não é o fim do mundo ainda. Talvez Jesus não está voltando ainda. Mas mesmo assim, continue andando com Deus. Continue tendo fé. Continue com aquela fé que você já tinha antes das doenças chegar. Essa doença está abalando a sua fé? Vai orar a Deus, porque isso aí não é normal não. Uma doença que está abalando a sua fé, algo que está abalando a sua fé não é normal. Então, confie em Deus, tenha fé em Deus, ande pela fé e não pela vista. Amém? Glória a Deus. Se você gostou do vídeo, isso foi só um momento com Deus, um vídeo muito curto. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Talvez tem muitas pessoas que estão se abalando, a fé delas estão se abalando, elas estão perdendo a fé por causa desse vírus, dessa doença que está pegando em quase todo mundo. Hoje são mais de 600 e poucos casos que já tem confirmado no Brasil. Então não deixe sua fé abalar não. Compartilhe esse vídeo, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai seja convosco.